Vamos lá, quarto ano. Não conseguimos a nossa aula online por questões, né, de internet, mas com certeza amanhã vai ser resolvido isso. E eu estou aqui enviando essa aula gravada, né, que é a nossa aula de ciências. Na página 199, onde vai explorar o sistema cardiovascular. Como eu disse a vocês durante a aula, né, e quando tiver aqueles problemas técnicos, o sistema cardiovascular ou circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, o sangue circula por todo o nosso corpo sem parar. Ele é formado por órgãos que permitem o transporte de nutrientes e de outras substâncias por meio do sangue. O sistema cardiovascular funciona em nosso corpo como um conjunto de ruas. É por meio dele que o organismo recebe o oxigênio e os nutrientes necessários. Além disso, também exerce a função de transportar substâncias inúteis para ser eliminado do nosso corpo. É onde, né, existe a eliminação lá no sistema excretor, que a gente vai conhecer, né, mais na frente, certo? Então, cada órgão vai ter sua função, mas eles trabalham sempre em conjunto com os outros sistemas. O coração é um dos principais órgãos do nosso corpo. Ele é um órgão profundo, formado por músculos fortes que se contraem e distendem. Funciona como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos. O coração é localizado no tórax, é protegido pelas costelas, ele é do tamanho aproximado de um punho. Então, imagine que você vai fechar a sua mão, né? E esse é o movimento que ele vai estar realizando, certo? No bombeamento. E isso acontece aí, ó, mais de 1000 vezes por dia, esse movimento de bombeamento, onde, né, vai circular e vai retornar ao nosso coração. Logo abaixo, na página 200, nós temos aí órgãos que trabalham em conjunto dentro do coração. Nós temos a veia cava superior, nós temos aí o ártero direito, veia cava inferior, o ventrículo direito, temos o esquerdo, temos também a artéria aorta, temos a artéria pulmonar, veias pulmonares e o ártero esquerdo. Então, cada órgão desse tem uma função dentro do coração. Na contração, o sangue chega aos átrios através das veias. O sangue passa por ventrículos que se contraem e levam o sangue para as artérias. Na dilatação, o coração está relaxado e o sangue volta a circular pelas veias e para os átrios, dando início ao processo. Então, isso acontece nesse segmento, esse processo de bombeamento, onde ele vai seguir por essas veias, como se fossem ruas que tem em nosso corpo, e ele vai retornar, né, nesse bombeamento, e isso acontece, né, todos os dias, certo? Todo momento, esse trabalho, esse processo desse sistema está em movimento. A composição do sangue, nós temos aí os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas e plasma. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, células que dão a cor vermelha ao sangue, transportando o oxigênio e o gás carbônico. Já os glóbulos brancos são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra doenças. Como se ele é um protetor, né, da doença dentro, né, do nosso organismo. As plaquetas são fragmentos de células que fazem parte do sangue e estão relacionados à coagulação. Quando há sangramento, as plaquetas fazem parar a hemorragia. E o plasma aí é a parte líquida do sangue em que estão os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. E aí eu tenho essa imagem na página 201, né, mostrando quais são cada um deles, glóbulos vermelhos, o plasma, plaquetas e glóbulos brancos, que trabalham nesse conjunto, nesse trabalho em equilíbrio na composição do nosso sangue. Seguindo o nosso estudo sobre o sistema cardiovascular, vamos ver os vasos sanguíneos agora na página 202. Os vasos sanguíneos, eles são tubos pelos quais o sangue, né, circula, fazendo dois percursos diferentes. A pequena circulação, ou pulmonar, na qual o sangue se oxigena, ou seja, recebe oxigênio da atmosfera, e a grande circulação, ou geral, na qual as substâncias contidas no sangue são distribuídas pelas células do organismo, ou seja, circulação sistêmica. Os vasos sanguíneos pelos quais o sangue circula, saindo do coração para todo o corpo, são as artérias. E os vasos sanguíneos por onde o sangue volta para o coração são as veias. Então, ele segue para as artérias, volta para as veias, e esse bombeamento, né, vai acontecer nesse processo do sistema cardiovascular. Entre as veias e as artérias existe uma rede de vasos mais finos que os fios de cabelo, chamados de vasos capilares. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o nosso corpo. As veias, elas trazem de volta ao coração o sangue recolhido pela célula. E os vasos capilares? Qual é a função deles?
eles se espalham por todo o corpo e é neles que se dá a troca de substâncias. E aí ele vai estar por todo o nosso corpo, trabalhando nessa função. Então, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Há tipos diferentes de sangue, variado de uma pessoa para outra. Então, são 4 tipos, normalmente A, B ou AB, né? Ou O. Então, cada tipo de sangue aí nós vamos ter, né? Tem uns que são mais difíceis de ser encontrados, por isso muitas pessoas pedem bastante para que sejam doadores de sangue, para quando acontecer a necessidade, né? Ter lá, né, armazenado nos hospitais. Então, cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo. Aquelas que têm sangue do tipo AB são chamadas de receptores universais. Podem receber qualquer tipo de sangue. As do tipo O são conhecidas como doadores universais, pois podem doar para qualquer grupo. Então, olha a diferença. O AB ele pode receber e o O ele pode, né, transportar para qualquer grupo. Então, temos aí os grupos, né, nós podemos no exame descobrir qual é o tipo de sangue que cada um de vocês tem. E a necessidade da gente, né, ter esse entendimento de quando o sangue é importante. Quando acontece, né, algum acidente, os hospitais sempre pedem aí, né, a doação de sangue para que seja reposto, né, quando as pessoas perdem bastante sangue, né, ou em cirurgias, ou em grandes acidentes, né, em alguns casos necessita, né, do transplante aí, né, transfusão de sangue, que é importante para que esse, né, corpo volte a funcionar, né, em equilíbrio, certo? Em algumas situações, como em acidentes ou cirurgias, uma pessoa perde muito sangue, como eu acabei de dizer a vocês. E nesses casos é necessário aí que ele tenha, né, a recebimento de sangue, né, para que volte a funcionar normalmente. E aí, normalmente, e aqui onde tem uma imagem, né, de como acontece essa doação. Então, um doador, ele deve ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos, está saudável, ou seja, ele não pode ter nenhum problema de saúde. São coletados cerca de 450 ml de sangue para a coleta de todo o material usado e é estéril e descartável. Então, o que for usado vai ser, né, jogado fora. Os componentes do sangue são separados e enviados aos hospitais. Nos hospitais, os pacientes recebem o sangue. Como os componentes do sangue são separados, uma única doação pode ajudar várias pessoas. Então, você pode estar doando ali 450 ml e você vai estar ajudando mais de uma pessoa, porque eles vão estar separados em vários saquinhos. Então, olha que interessante esse processo da doação, certo? Então, algumas curiosidades aí é que as artérias são vasos grossos que têm as paredes espessas e formadas por tecidos musculares, diferente, né, dos vasos capilares, que são mais finos do que um fio de cabelo. As veias são mais finas que as artérias. Um adulto possui de 4 a 5 litros de sangue no seu corpo. Numa pessoa tranquila, o coração bate de 60 a 80 vezes por minuto. Há uma separação entre as cavidades do lado direito e a do esquerdo do coração, impedindo que o sangue venoso se misture ao sangue arterial. Para ouvir os sons cardíacos, o médico usa um aparelho chamado estetoscópio. E o médico que trata do coração chama-se o cardiologista. A pessoa que está com problemas no coração vai procurar um cardiologista e ele vai estar fazendo, né, procedimentos de exames para saber o que é que a pessoa, né, precisa fazer para melhorar em relação à pressão, né, a questão das taxas altas, né? Por isso é importante fazer hemogramas para descobrir como é que está. E eles são descobertos pelo sangue. Então, a importância de cuidar do corpo para que não tenha problemas com a saúde. Então, viram que interessante esse sistema cardiovascular, muito importante, o coração como, né, o principal órgão aí de grande importância. E nós temos uma atividade bem legal aqui na página 204, que vai até a 207, onde pede pra gente estar, né, a 204 tem aí a imagem, e vem aí para você completar com as palavras: vasos sanguíneos, grande circulação, coração, sangue e pequena circulação. E aí, né, vamos completar. Então,